Quem aí ama um drink, ama uma cervejinha? Hoje nós vamos conversar sobre o que causa, né, os impactos da ingestão de álcool, principalmente do seu excesso, que é o grande problema. Olá, como vocês estão? Hoje temos mais um vídeo da Nutri e hoje nós vamos falar de um ponto bem específico, que é o consumo do álcool, principalmente os efeitos que causam o consumo excessivo do álcool. Primeiro ponto, muito importante, é a gente entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente ingere o álcool. Então vamos imaginar, tô lá, né, sentada no bar, tomando minha cervejinha, tomando meu drink. Na hora que eu dou o primeiro gole, que eu vou ingerir esse álcool, o meu corpo, ele para tudo o que ele está fazendo. Porque o álcool, ele é tóxico para o corpo. Então, o nosso corpo é uma máquina muito perfeita. Ele identificou ali, né, um elemento tóxico, então ele fala assim, opa, vou parar tudo que eu tô fazendo até colocar esse álcool para fora. E quanto mais eu vou consumindo, mais ele trabalha em colocar esse álcool para fora. E isso sobrecarrega vários órgãos, né, nesse metabolismo de colocar esse álcool para fora. E assim vai acontecendo. Então, por exemplo, quando você tá, né, lógico que você não vai pegar o carro dirigindo, mas se você saiu e dirigiu, você passou o volante para o seu colega. Por quê? Porque você precisa de algumas horas, né, para aquele álcool sair. Eles não dizem, olha, se você beber, você demora aí de 12 a 16 horas para conseguir soprar um bafômetro e dar zerado? Por quê? Porque são horas que o corpo leva para colocar aquele álcool para fora. E durante essas horas, ele não está fazendo o quê? Ele não está queimando estoque de gordura, ele não está construindo massa muscular, ele não está absorvendo as vitaminas como deveria, ele não está fazendo nada 100% como ele poderia estar fazendo. Por quê? Qual é a prioridade dele? Colocar aquele álcool para fora. A gente, no final do vídeo, vai conversar sobre maneiras de minimizar quando você consumir o álcool, tá? Então fica comigo até o final. Quando você consome, você precisa entender que o seu corpo para tudo. Isso você já entendeu com a Nutri, tá? Então parou. E aí? Você não está 100% no que você estava fazendo. Aí colocou aquele álcool para fora, tudo bem, o corpo vai retomando. Agora imagina comigo se você faz isso todos os dias. Olha quantas horas que seu metabolismo passou dando prioridade a colocar aquele álcool para fora. Concordam? É muito. É muito. Então, eu costumo dizer para vocês o seguinte, né? Aquela afirmativa que existe, uma taça de vinho por dia é bom para a saúde. Não é o álcool do vinho, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. É o resveratrol da uva, tá? O álcool que está no vinho não faz bem. E você ficar, mesmo que seja um pouquinho, todos os dias, olha como é que você está atrapalhando o funcionamento do seu corpo. Vocês conseguem perceber que a caloria do álcool é o problema, mas não é o maior problema do consumo? Outro ponto super importante. O excesso do álcool, ele atrapalha muito a absorção de vitaminas. Como assim, Nutri? Atrapalha a absorção de vitaminas. Aonde que nós absorvemos a grande parte das nossas vitaminas? No intestino. O consumo do álcool, ele alimenta as bactérias ruins do intestino. Fora que ele sobrecarrega fígado, ele sobrecarrega o pâncreas, que são essenciais ali, né, na produção de vários hormônios, em várias etapas da metabolização do nosso corpo. Por exemplo, picos de insulina, né, o pâncreas vai ter que trabalhar muito, porque o álcool gera um pico de insulina. Então, atrapalha muito. Vocês querem ver exemplos? Vou dar exemplos para vocês, porque logo depois a gente vai começar a abordar os sintomas. Mas antes eu preciso falar da questão da absorção, porque só assim vocês vão entender esses sintomas a longo prazo. Então, a absorção. Vamos dar um exemplo. Tiamina, que é a vitamina B1. O álcool atrapalha muito a absorção, tá, de todas as vitaminas do complexo B. A tiamina é uma das principais. Existem muitos estudos confiáveis
que mostram que atrapalha muito, tá? Estudos feitos em alcoólatras e que eles têm uma baixa muito, muito grande de tiamina e folato. Vamos falar uma de cada vez. O que é tiamina? Tiamina é importante para quê? Vitamina B1. Proteger o coração. Você quer ver uma coisa que vocês questionam muito, reclamam muito? Unha, cabelo, tá? E aí gastam aí com uma suplementação quando a questão pode estar vindo da alimentação ou um excesso de álcool. Folato. Folato é essencial na formação do feto, né? Para a mamãe que está pensando em preparar o corpo para engravidar. Também protege o coração, percebem? Existem muitas outras vitaminas. Por exemplo, vitamina C. Vitamina C é super importante na produção do quê? Do colágeno. E aí, você fala, nossa, minha pele tá flácida, minha pele tá sem saúde. Tá? Todas as vitaminas lipossolúveis que precisam de gordura, né, para serem absorvidas. Vitamina D, A, K, atrapalha a absorção de proteína. Então, vocês percebem como acarreta problemas, o excesso, principalmente se ele for muito, muito frequente? É diferente, tá, gente? Excesso, por exemplo, fui numa festa, num casamento, que eu vou esporadicamente, tá? E aí tive um excesso de bebida, não costumo beber muito no outro, bebi lá, você vai ter aqueles sintomas, que são os sintomas logo depois, né? Os sintomas a curto prazo. Muito provavelmente você vai acordar no outro dia com o quê? Com dor de cabeça, enjoada, você pode ter perda de memória. Quem nunca aqui acordou, né? Quem gosta de beber e fala assim, meu Deus, onde eu tô? O que eu fiz? Socorro. E depois a memória vai voltando. Às vezes era melhor nem voltar, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas a memória vai voltando, tá? E aí você acorda super cansada, né? Você parece que tá morrendo de sono, mas acorda cansada. Por quê? Você não entrou no sono REM, que é o sono que vai te relaxar, porque o álcool não deixa, tá? É como se você deitasse, apagasse, mas aí você não entra no sono que vai te relaxar. Então, tudo isso são sintomas que a gente chama de sintomas a curto prazo. E os sintomas a longo prazo, eles estão muito mais relacionados a essa sobrecarga nos órgãos, tá? Que gera até doenças graves, como a cirrose, a esteatose hepática, sim, né? A gente está falando aí, essas doenças vêm mais no alcoolismo já muito presente, mas é um processo, são anos e anos de excesso de álcool que vão levando a essas doenças. É muito comum negação no consumo excessivo de álcool. A pessoa nega, tá? Não, mas é só um pouquinho todo dia, e aquilo ali vai aumentando, né? Então, primeiro passo, né, para a gente conseguir identificar é a gente admitir. E não existe vergonha nisso. Não existe vergonha em admitir que a gente tem um problema, porque só assim a gente vai conseguir resolver. Se eu beber álcool, eu não vou conseguir emagrecer? Não. Não é assim. Eu mesmo, de vez em quando, tomo um vinho, sim, que eu gosto, e não é isso que atrapalha a absorção das minhas vitaminas, né, que atrapalha tudo na minha vida. Mas é claro que com equilíbrio, né? Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter uma proporção que não vá afetar o meu objetivo. E isso é individual. Como a gente faz para minimizar um pouco os efeitos do álcool? Gente, tem uma regra que eu gosto muito de utilizar, que eu chamo de regra da gangorra. O que é isso? Vamos parar para pensar assim. Eu, Renata, se eu vou beber alguma coisa, tá? Que eu tenho uma frequência muito grande, então, se eu for beber alguma coisa que eu costumo beber algumas vezes na semana, tá? Não é o que acontece, mas vamos imaginar que seja. Eu vou beber pouco, tá? Então, quanto maior a frequência, menor o volume. Quanto maior o volume, menor a frequência, tá? Então, a gente tem que partir. Se você é uma pessoa que você está muito envolvida com álcool, você vai começar por aí. Vai ser o seu primeiro passo, colocar na sua cabeça a regra da gangorra. Qual é o ideal? A ideal é ter frequência e volume o menor possível, tá? Mas são passos. Você vai dando passo a passo. Isso que é importante. Cada vitória conta. Cada dia que você diminuir, conta sim, tá? Até o dia que você vai ter um total controle.
Principalmente se você tiver com a sua base alimentar ali regrada. Vai ser maravilhoso. Entenderam a regra da gangorra? Agora vamos falar de algumas coisas mais práticas para você fazer no dia, tá? Então vamos imaginar. Não tem como eu fazer? Tem, gente. Por exemplo, uma coisa que eu faço. A cada drink, a cada taça de vinho ou a cada copo de cerveja, você vai intercalar com um copo de água. Simples assim. Qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Uma água com gás, com rodela de limão, olha que delícia. É essa a regra. Você vai estar ali confraternizando, né? Não vai estar passando restrição, mas ao mesmo tempo você vai beber menos da metade do que você beberia, tá? Primeiro porque a água vai te hidratando ali, você vai tendo mais consciência, né? Você não chega naquele limite do álcool em que você perde até consciência mesmo da quantidade que você está bebendo. Então, essa regra, essa dica funciona muito. Outra coisa muito importante, muita gente faz isso, tá? E eu sei que você já fez. Ah, não, eu vou numa festa, eu sei que eu vou ter muita caloria do meu álcool, então eu vou de barriga vazia, porque eu quero gastar, vocês falam muito isso comigo, eu quero gastar minha caloria naquele álcool e eu não quero comer, porque eu quero compensar. Erro, assim, nossa, erro. Tá? Você precisa fazer uma refeição completa, rica em proteína, gordura boa, para você conseguir seu corpo trabalhar para colocar aquele álcool para fora da melhor maneira. Tá, gente? Beber de barriga vazia, além de provavelmente você ficar bêbado, acontecer alguma coisa com você, é até perigoso, você não está ajudando, você está atrapalhando. Lembra que a questão do álcool não é só excesso de caloria. Outro ponto, quando você for preparar drink, não coloca açúcar adicionado. Simples assim, o álcool por si só já tem caloria. Então, vocês têm que treinar o paladar de vocês até na hora de um drink. Sabe, gente? Aqueles drinks que tem açúcar, leite condensado e não sei lá mais o que, é uma bomba. Então, não usem drinks, não tomem drinks que tenha muito açúcar adicionado. Escolham outros que tenham, né, a caloria só da bebida e preparem. Tá? Isso é muito importante. E lembrem-se, não é proibição, é equilíbrio. É equilíbrio. Nós podemos sim emagrecer e ter uma reeducação alimentar com eventual consumo de álcool, mas ele não deve realmente fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Depois de tudo que a Nutri te explicou, se você consegue identificar algum sintoma que você esteja, que seja relacionado a esse consumo de excesso de álcool. E eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim. Esse primeiro passo de escrever vai ser o seu primeiro passo de se conscientizar para mudar, para melhorar e ganhar qualidade de vida. Estou esperando seu comentário. E até o próximo vídeo.